Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua, amém? Vamos começar, como sempre, orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, né? Mais um dia que o Senhor fez. Glória a Deus, amém? Aqui em São Paulo tá chuvoso, friozinho, né? Mas esse é o dia que o Senhor fez. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta hora, Pai, eu te agradeço, Pai, e desde já peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pela minha falha que são inúmeros, Senhor Deus. Eu apresento meu lar, a família, o ministério. Nessa hora também, Pai, eu apresento a vida daqueles que vão estar do outro lado ouvindo, Pai, essa live, eu não sei quando, nem como, mas que o Senhor venha alcançar a necessidade dessa pessoa, Pai, entrando com providência, com socorro, curando, libertando, abrindo as portas. Ah, Senhor, eu não sei o que ele precisa, ela precisa, mas o Senhor sabe. Senhor, visita os hospitais, os presídios, os leprosários, visita as UTIs, visita, Pai, a Fundação Casa, visita os presídios, levanta evangelista, visita as crianças que estão em casa de férias, guarda, livra, cobre com teu sangue, livra dos acidentes, livra dos abusos, Pai. Ah, Senhor Deus, visita os nossos adolescentes, livra das drogas, do funk, do narguilé, daquilo que não provém de ti, Pai. Entra com providência, com socorro. Deus, visita a nossa nação, visita aquele pai de família que está desempregado neste dia, visita aquele que necessita de um milagre. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês. A gente vai estar meditando de uma carta pequenininha que tem também, né? É uma carta que ela não é muito falada, né? Acho que eu só vi um pregador pregar uma vez. Mas é uma carta muito riquíssima, né? Que vai acrescentar na minha vida e na sua. É a carta de Judas. Não é aquele Judas que se enforcou, não, tá? É Judas, irmão de Jesus. Tem esse Judas também, irmão de Jesus, tá bom? Filho de Maria, irmão de Tiago. Vamos lá? Primeira, a carta de Judas diz assim, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, ele não se identifica que ele é irmão de Jesus, né? Mas ele e Tiago são irmãos de Jesus, tá bom? Aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor lhes sejam multiplicados. Aí ele coloca assim, o pecado e o destino dos ímpios. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiados aos santos, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo, quero lembrar-lhe que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservavam sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entende, e as coisas que entende por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois, seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Estes homens são rocha submersa nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são andabravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas.
Enoque, o sétima parte de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, Senhor, vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometerem impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheios de si e adulam os outros por interesse. Um chamado à perseverança. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam dissensões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-se do fogo. Outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Doxologia. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-lo diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora para sempre. Amém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o Senhor só fale aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Aquilo que não provém de ti seja repreendido, em nome de Jesus. Então, essa palavra como a gente disse, né, que esse Judas, ele é irmão de Jesus, né, e ele vem falando, né, que Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, os que foram chamados amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, ele vem dizer que foram guardados por Jesus Cristo. Isso é tão importante, igreja, a maneira como ele deixa bem claro, né? E a gente vê também, aí ele vem falando, misericórdia, paz e amor, ele seja multiplicado. Aí ele vem falar do pecado que a igreja estava sofrendo, né? Dos falsos mestres que se introduziram na igreja, né? Porque ele fala assim no 4, pois certos homens cuja condenação já estão sentenciados há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês, estes são ímpios, né? E transformam a graça de nosso Jesus Cristo em libertinagem, negam Jesus Cristo, nosso único soberano. Então, eles estavam com gnosticismo no meio da igreja, né? E, infelizmente, quantas pessoas hoje não fazem a mesma coisa com libertinagem, né? Invertindo a palavra do Senhor, confundindo a mente das pessoas com fábulas, né? E ele vem alertando, né? Ele vem como Tiago também, na carta de Tiago, alertando sobre os perigos, né? E a gente vê também aqui que ele fala bem assim no 5, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Então, Jesus, quando Moisés libertou o povo do Egito, eles estavam próximos da terra prometida, a palavra do Senhor diz que aqueles de 20 anos para cima morreram, não entraram, né? Porque eles eram pessoas assim terríveis. Nossa, eles reclamavam de tudo. Só entraram os 19 anos para baixo. Todos morreram. Enquanto todos não morreram, nos 40 anos, eles não conseguiram entrar. Aí diz também, e quanto aos anjos que não conservam sua posição de autoridade, mas abandonam sua própria morada, ele os tem aguardado em trevas, preso com correntes eternas para juízo. Está falando de Satanás e seus demônios, sabe? Da rebelião de Satanás lá no céu. E ele foi lançado na terra com 1/3 dos anjos, né? Então, eles estão aqui. E tá aí. Estão sendo guardados para o dia do julgamento, né? Das trevas, onde eles vão ser lançados, né? Ai, Deus. Eita, Deus. Aonde é o lugar dele? E nós não possamos... E se nós não quisermos estar com Satanás e seus demônios, a gente tem que mudar hoje, aqui, agora, a nossa conduta, a nossa vida, né? Ele vem falando no 7 assim, de modo semelhante a este, São Domingo e as cidades em redor se entregarem à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo, né? São Domingo a gente sabe que era uma cidade que o homossexualismo ali era latente, né? Era terrível, né?
No entanto, que quando os anjos foram tirar Ló da cidade, eles queriam ter relações sexuais com os anjos, né? É coisa terrível, igreja. Terrível mesmo, né? E se a gente vê o que esse povo de Sodoma e Gomorra fazia, era desde as crianças até os mais velhos. Está em Gênesis 19, tá? Sodoma e Gomorra está em Gênesis 19. E, da mesma forma, esses sonhadores contaminaram o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamando os seres celestiais. Está falando, então, quando eles tentaram ter relação com os anjos, né, eles difamaram, né, os seres celestiais. Porque o que eles fizeram foi coisa horrível, né? Não, não, manda esses homens para fora, que nós vamos ter relações sexuais com eles. Então, que coisa terrível. Terrível, terrível, né? Aí Ló fala assim, não, tenho 2 filhas aqui, não fazem nada esses varão. Que nada, filho. Eles varão, os anjos cegaram eles, que eles não viram. Porque, olha, tamanha maldade daquele lugar. Então, foi destruído. E a esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Simples assim. Porque falou que não. Gente, aquilo que não presta para Deus, não pode prestar para mim e para você. Se Deus está tirando, não olha para trás. Deixa para lá o passado, né? Foco no futuro. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando esteve disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. E todavia esses tais difamam tudo o que não entende, as coisas que entende por instinto, como animais racionais, dessas mesmas coisas se corrompem. Muitos estão como animais racionais, não entendem as coisas do Senhor, não lê a palavra, não busca, né? Acredita em misticismo, faz uma mistura da palavra com gente, pelo amor de Deus, não tem palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. Misticismo é misticismo, né? Infelizmente, há muito misticismo no meio da igreja, né? Gente, tem crente que acredita em cada coisa bizarra. Que é a mesma coisa de quando minha avó era católica, ela falava assim, né, de não deixa o leite cair no chão, porque se o gato ou o cachorro lamber, ai, vai secar o leite do bebê. Então, são tipos de coisas, assim, irracionais, né? Que não tem lógica, gente. Só quem tá ainda na crendice popular, que tá cativo na mente. Porque quem já foi liberto disso, não tem lógica, né? São coisas que não tem necessidade de continuar procriando por aí. Todavia, esses tais difamam tudo que não entende, né? Aí vamos no 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Falam de 3 homens, vamos dizer assim, abomináveis. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja, né? E o Senhor havia avisado, invejoso, perverso, matou Abel, né? Veio falar aqui de Balaão, Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque estava pagando ele por causa de dinheiro, e ali a jumenta fala com ele, ele não entende, né? A jumenta vê o anjo do Senhor, mas ele não vê, tá em Números, acho que 19 também. E fala da rebelião de Corá, que tá em número 15, 16, número 16, a rebelião de Corá. Por quê? Corá o quê? Corá, ele fez rebelião contra Moisés e contra Arão, né? Ele chamou Datã e Abiã e mais 250 homens, o povo da cidade, para questionar Moisés, porque que Moisés liderava sobre eles, né? E reclamar do sacerdote de Arão, só que ele já era levita, né, Coré, né? E ele queria o sacerdócio ainda. Mas a palavra do Senhor diz que a terra abriu, como ele, todos eles. Mas eles fez uma oração assim: Senhor, faça uma coisa nova para esse povo saber que o Senhor é comigo. Se a terra se abrir e engolir toda a família de Coré, de Abitã e Datã, o Senhor é comigo. E Moisés acabou de falar: a terra se abriu e engolir eles vivos, igreja. Então é muito sério, né? A rebelião, né? Tem homens de Deus. Não faça rebelião, mas tem homens que não são de Deus. Você tem o direito de questionar, sim, perguntar. Entendeu? Tem a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Porque tem muitos que já se apostataram da fé há muito tempo. Estes homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. Quanto pastores só cuida de si? Só quer arrancar lã da ovelha, quer dinheiro, quer oferta, quer isso, quer aquilo. Não dá uma cesta básica para o irmãozinho, para a irmãzinha, para a ovelhinha que tá precisando. Só quer arrancar, arrancar. Vai lá pedir para pagar uma conta de luz para você ver se paga. Vai pedir 1 quilo de carne. Não dá, igreja, não dá. Porque eles estão cheios de si, só querem para si, para si. Mas tem 3, 4 carros na garagem. Tem roupa disso, sapato disso. Afa, tem noja. Só te falar, eu tenho nojo desse tipo de gente, né? Mas são pastores que só cuidam de si mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente, tem muitos aí
Não foi diferente na época de Judas, de Tiago, de, de Paulo, estão aí, né? Cheios de si. E diz também aqui que são nuvens sem água impelida pelo vento, árvore. Ele começou a dar vários como com que eles se parecem, né? Com árvore de outono sem fruto, 2 vezes morta, arrancada pela raiz. São ondas bravias do mar, né? Então, assim, são coisas terríveis. E quando ele fala nuvens sem água, assim como nuvens que prometem umidade para a terra ressequida, os falsos mestres prometem a verdade que satisfaz a alma, mas na realidade não tem nada para oferecer. Eles oferecem que não tem, né? Então é dessa maneira mesmo. E é muito complicado, né? E as ondas do mar, assim, são como as ondas açoitadas pelo vento, sempre trazem lixo para a praia, né? Assim também esses apóstolas continuamente remexem imundície, né? Moral, trazem lixo para a vida das pessoas, não trazem palavra, não trazem alimento, só trazem lixo, né? São ondas bravias, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão preparados para sempre nas densas trevas. Então, igreja, com certeza, né? Eles vão dar conta de si. Deus não brinca, igreja. Que ele come e semear, ele vai colher, né? Enoque, a sétima parte de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, ó Senhor, vem com milhares e milhares de seus santos para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeriam impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estas pessoas vivem se queixando, descontentes com sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Jesus, ele veio para trazer salvação. Mas muitos não conhecem, por desconhecer a palavra, são cheios de si, eles adulam os pastores, adulam os irmãos por causa de cargo. Isso é triste, igreja. Assim, é coisa assim, triste. É muito nojento, né? Então, assim, o que eles acabam fazendo? Eles acabam pervertendo a graça do Senhor, né? Se tornam libertinos, né? Eles dão cargo para quem não tem chamado, por causa de dinheiro. Então, perverte a palavra do Senhor, né? É muita coisa, igreja. Que se a gente vai ver, a gente fala assim, Senhor, como é que está a igreja, né? A igreja está doente. São poucas igrejas que a gente pode olhar e falar assim, Senhor, como é? Como é que é? Né? É bem complicado. Um chamado à perseverança. Esse é o título, no 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o espírito. A igreja tá cheia. Edifique-se, porém, porque assim, muitos seguem a tendência, né? Chega lá na igreja, aquela coisa, aqueles negócios de música, e aquela musicaiada, e aquele povo brigando para cantar no louvor no domingo, e aquele povo brigando por causa de carga. Igreja, pelo amor de Deus, sai dela, povo meu, né? As coisas do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, para não impor a mão precipitadamente, está em Timóteo, né? Então, assim, a pessoa que é separada por Deus é diferente, igreja, né? Flui tudo naturalmente. Mesmo que você é perseguido por aqueles que não têm, né? Que não são racionais, são irracionais, cego pelo cargo, cego por coisas, né, do mundo. Mas nós temos um Deus que, na hora certa, ele coloca você no lugar de honra. Não precisa disso, de jeito nenhum, né? Isso é para aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, descansa no Senhor. É duro? É difícil? Você chora. Mas espera, né? Espera que o Consolador venha consolar o nosso coração, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé, olha, que vocês têm orando no Espírito. Fique na fé. A fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Né? Fica na fé firmada, né? E continue orando no Espírito. Orando no Espírito é orando em todo o tempo na mente. Você tá quieto, ó, com a boca fechada? Tá orando. Deus visita meu lar, visita minha família, o Senhor visita essa situação, mas em espírito, né? Em espírito, lá no seu intelecto, lá no seu espírito, né? E a tua alma cheia sai, que anseia, né? Pela presença de Deus. Nós temos sede do Senhor, igreja. E diz assim, mantenha-se no amor de Deus enquanto espere que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna.
É, só na misericórdia. Né? Pra gente, pra vida eterna, temos que fazer muita diferença nessa terra. E não é fácil, igreja. Não é fácil. A Bíblia sempre deixa clara. Vai estar dois no campo, vai, outro fica. Dois na cama, vai, outro fica. E assim vai. Né? Não vai ser é o joio e o trigo. De igreja vai ter dentro da igreja. A gente não tá falando do mundo, né? Então você consegue imaginar a dimensão de pessoas que vai estar no inferno. E é muito sério. O inferno não é brinquedo, não, igreja. O inferno é realidade. Só tem dois caminhos, céu e inferno. Tenham compaixão daqueles que duvidam e outros salve, arrebatando. Aí ele diz assim, ó. Vamos lá de novo. Que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. No 22 diz assim, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outro salvem, arrebatando-se do fogo. E a outra ainda mostrem misericórdia com temor e odiando até a roupa contaminada pela carne. Tem gente, igreja, né, que ele fala assim, a gente tem que odiar o pecado. Sabe? Até a roupa, tem gente que é tão suja, tão pecaminosa, que até a roupa de raçora e vida como ela é contaminada. Tudo dela. Ela é perversa, seus olhos são maus, seu corpo são maus. Tudo dela é ruim, igreja. Tem gente que já está condenada já por natureza, porque não quer. Ela é ruim assim. Ela quer ser assim. Tem gente dentro da igreja com essa natureza, e isso é terrível. Terrível, igreja, terrível. Mas, né, cada um vai dar conta de si. É escolher o céu ou o inferno, amém? Aí a doxologia diz assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todo o tempo, agora e para todos sempre. Amém. Ele falou assim, ele fala, é aquele, quem é Jesus, né? Para impedi-los de cair em tentação diante de toda a sua glória, sem mácula, né? Com grande alegria, né? Ele é poderoso. É só Jesus, igreja, que é poderoso para quê? Né? Para livrar eu e você de todas as mazelas do mundo, né? É só Ele que vai cuidar de mim, que vai cuidar de você. Então, às vezes a gente, se a gente deixar, a gente deixa o lixo. Muitas vezes eles vêm as preocupações do mundo, muitas vezes nos tira da presença do Senhor, né? Nos leva às mazelas desse mundo. Não podemos deixar que essas coisas nos separem do amor de Deus, tá bom? Não deixe que essas coisas te separem do amor de Deus, porque maior é o Senhor que está conosco. Diz assim, João 3,16, eu acho tão lindo, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Não se esqueça, né? Deus deu para que tenhamos o quê? A vida eterna. Vamos lá em Lucas 6,16? Lucas 6,16. E eu já vou terminar, tá? Só pra gente falar para vocês onde tá escrito, que eu falei para vocês no começo, e a gente tem que falar e mostrar, né? Que no momento que ele cresça, que eu diminua, João 3,30. Diz assim, João 3,16, tá bom? Vamos lá, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes que veio a ser... Ele não é Judas Iscariotes que veio a ser o traidor, tá? Porque tem Judas, irmão de Jesus, e Judas, né? Que é o Iscariotes, esse não. Não é Judas Iscariotes, tá bom? A gente vê aqui também, em Mateus 13:55, que diz assim. Vamos lá? Mateus 13:55. Pra gente ver que aquele Judas não é Judas Iscariotes. Em 13:55, Mateus 13:55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Jesus, né? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, tá bom? Judas. Tiago, esse Tiago da carta, e Tiago, irmão de Jesus, da carta também. E esse Judas também é Judas, irmão de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, cheio da graça e da misericórdia do Senhor, amém? Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de vocês, hoje e sempre, amém. Fica na paz.